So anytime you stop me, you want your I know. Olá, estamos aqui para mais uma live. Que Deus continue abençoando a todos e gostaria de dizer para você, dependendo do fuso horário e a hora que você vai assistir esse vídeo, bom dia, boa tarde ou boa noite. O título desse vídeo é: Você quer ser esposa de pastor na IURD? Você quer ser esposa de pastor na IURD? Quero aqui mandar um abraço para André Barros, Daniel Francisco, Profeta Nervosão, Marcos Pereira, Geraldo Patrício, também Francisco José dos Santos, Juarez Mendes, Jaqueline Cunha, Coelho Dias, Roberto Rodrigues, Marcelo Lima, são pessoas que já estão aqui no Superchat. Inclusive, você que quer apoiar o canal, você pode apoiar o canal através do Superchat. O Superchat é uma ferramenta que o YouTube disponibiliza para as pessoas que querem apoiar os canais. Então você pode fazer isso se você assim desejar. Não se esqueça de dar o seu like, é importante você dar o seu like. Temos aí 93 pessoas ao vivo e apenas 18 likes. Então é importante que você dê o seu like e gostaria muito também que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais, né? No WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim, nas suas redes sociais, para que o canal possa crescer, tá bom? Se inscreva, você que não é inscrito, e acione as notificações, né? Bom, eu tenho aqui um e-mail que eu recebi. O nome da pessoa é Sônia. Sônia, não vou falar o sobrenome, tem um sobrenome aqui. E ela foi esposa de pastor. Ela foi esposa de pastor e eu vou comentar esse e-mail. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez eu não sei se eu já falei alguma vez, mas acredito que não tenha falado do jeito que eu vou falar agora. O que mais me causa indignação, perplexidade com esse sistema religioso, com esse mecanismo religioso, principalmente da Igreja Universal do Reino de Deus, que é comandada, nós sabemos, pelo Bispo Macedo, não é somente o fato de explorar as pessoas financeiramente, arrancar das pessoas o dinheiro que elas têm e às vezes até o que elas não têm, de levar as pessoas à miséria, de levar as pessoas a ficarem sem absolutamente nada. Eu sei que isso é muito pesado, né? A exploração econômica, financeira. Mas, em alguns casos, a pessoa consegue se recuperar, consegue se reerguer. É claro, se ela sair da instituição. Mas o que mais me deixa indignado e me causa perplexidade, inclusive com as autoridades que não fazem absolutamente nada, é a exploração que é feita
dos jovens, e quando eu digo jovens, das moças e dos rapazes. O Bispo Macedo, ele quer jovens de 15, 16, 17, 18, e normalmente só pode ser pastor na instituição até os 25 anos, ou no máximo 27 anos. Ele quer os jovens. Então, o jovem, ele é tirado da escola, a jovem também é tirada da escola. E o que acontece? Fica na instituição por 30, 40 anos ou 20 anos. E depois acontece alguma coisa, é mandado embora sem nada. E sem uma profissão, sem ter pago o seu, no caso no Brasil é o seu INSS, sem ter estudado. E isso, quando você é jovem, você não percebe. Mas quando você chega a uma certa idade, que você vai perceber o quanto essas coisas, elas fazem falta na vida de uma pessoa. Então, o que mais me causa indignação, perplexidade, e não ódio, mas uma sede e fome de justiça, é o que é feito com esses jovens. E eu não estou aqui querendo, por exemplo, denegrir a sua imagem, você que é obreiro. Não tem nada contra você que é obreiro, que é obreira, você que é jovem, você que é membro. Eu estou apenas querendo dizer para você aquilo que eu vi dentro da instituição. Chegou uma época em que quando os jovens vinham falar comigo, muitas vezes eu dizia para eles: rapaz, não entra na obra não, não faz isso não, vai estudar, você olha a sua idade, depois lá na frente você já formado, você com uma profissão, você pode falar de Jesus para as pessoas, você não precisa fazer isso, largar estudos. Em alguns casos eu falei isso. Eu reconheço também que no começo a gente fazia a mesma coisa, mandava sair do trabalho, mandava sair da escola, né? Então, mas depois de um tempo, já com quase saindo da instituição, eu já falava isso para os jovens. E para o jovem, para o homem, já é difícil depois, com 40, 45 anos, 50 anos, entrar no mercado de trabalho, recomeçar a sua vida. Para a mulher é muito mais difícil. É muito mais difícil. Para a mulher é muito mais difícil. E isso que causa uma indignação. Eu vou ler esse relato aqui, esse e-mail da Sônia. Ela diz assim: boa tarde, Alfredo. Meu nome é Sônia e hoje estou com 40 anos de idade.
Fiquei dentro da instituição universal há 30 anos. Ela ficou há 30 anos dentro da instituição. E uma coisa que é mais grave ainda, que eles já começam a colocar isso na cabeça da pessoa, às vezes quando criança ainda. Está na escolinha, no que chama de EBI, ou ali naquele grupo de adolescentes. Então ela diz, cheguei na igreja com 10 anos de idade, e aos 13, olha só, aos 13, já fazia a obra de Deus. Porque eles colocam na cabeça da pessoa que a obra de Deus é varrer o templo, é limpar o templo, é segurar a sacola, é colar envelopes, limpar rosas, encher saquinho de sal, encher vidrinho de óleo, distribuir jornais. A pessoa pensa que a obra é isso, né? Aí diz assim, e aos 17 casei com o pastor. Afinal, meu sonho maior era servir a Deus e ganhar almas. E não me estranha ela ter casado com 17 anos e com 13 já está fazendo a obra, porque isso já aconteceu com muitos. Depois acho que eles mudaram alguma coisa, que com 15 anos tinha que ter autorização do pai, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, no meu caso, e no caso da minha esposa, eu casei com 21 anos, ela tinha 20. Então, novos. Ela largou os estudos para casar comigo, para ser esposa de pastor. Eu larguei também a minha vida, a minha juventude. E depois, eles ainda têm a cara de pau de dizer que nós estamos cuspindo no prato que nós comemos. Ou seja, se alguém está cuspindo no prato que comeu, é a liderança da IUD. Porque foram eles que usaram a nossa juventude. Foram eles que usaram a nossa juventude. Essa é a realidade. Ela diz, aquele sonho puro de almas não durou nem um mês. Pois, após um mês de casada, assisti à primeira reunião de pastores e fiquei passada com tudo que ouvi naquela reunião. Confesso ter ficado sem fôlego, pois todo o assunto ali, falado do início ao fim da reunião, foram cobranças e como os resultados da campanha tinham que aparecer, já que era junho, normalmente fogueira santa. Você que quer ser esposa de pastor, se prepare quando você casar para a reunião de pastores. Se prepare para aturar o Macedo chamando você esposa. Ou você quer ser esposa chamando você de carrapato, piolho, uma mala cheia de pedra, sem alças, uma fêmea que só serve para a noite, porque é assim que ele sempre tratou as esposas de pastores. Dessa forma que ele sempre tratou as esposas de pastores.
Esposas essas que deixaram a juventude, a casa dos seus pais, o estudo, deixaram até mesmo a missão de mãe. Porque se você casar com um pastor, ele vai fazer vasectomia. Inclusive já mandaram um documento para todos os pastores e esposas assinarem de punho, escreverem que eles são responsáveis pela vasectomia, pastor e esposa. Que a instituição quer tirar o corpo dela. Quer dizer, a instituição não, porque a instituição é um CNPJ, mas a cúpula da IURD. Então, na primeira reunião de pastores, ela já ficou passada. Ela disse: na minha mente eu lutava, pois sentia que estava com maus olhos e, pasme, decidi fazer a corrente de libertação para me livrar daqueles, entre aspas, maus olhos. Mal sabia eu que não eram maus olhos, e sim a verdade escancarada na minha frente. E é verdade, quando você às vezes já está lá dentro, você descobre, você está vendo a verdade na sua cara, mas você não quer acreditar, porque colocaram na sua cabeça que é maus olhos, que você que está mal. Confesso que naquela reunião cheguei a pensar em já separar, já que casei para salvar vidas e não ser cobrada financeiramente. Mas decidi fazer as correntes e seguir em frente. Afinal, eu achava que eu estava mal espiritualmente. Com o tempo, tudo foi só se confirmando. Cada vez mais cobranças. As coisas começam a mudar muito rápido para mim, pois me colocaram como secretária. Aí você, esposa, que quer ser esposa, você vai ser colocada de secretária sem ganhar nada. Secretária da instituição. Você vai ter que dar conta da instituição. Você vai trabalhar no escritório da instituição. Prestação de conta todo dia. Todo dia. Até 11, meia-noite. Domingo, o dia inteiro, para receber os regionais que vem trazendo as ofertas. Você é regional para receber as igrejas. E você ainda vai ter que dar conta da sua casa. Ainda vai ter que dar conta do seu marido. E sem ganhar nada. Nada, nada, nada. Você não vai ganhar nada. Você acha que eles vão assinar a sua carteira? Não. Vão lhe pagar alguma coisa? Não. Nem o seu INSS vão pagar. Do pastor, talvez do pastor, dependendo do pastor, já é cobrado dele. Mas da esposa, dentro dessa instituição não vale nada. Nada. Ela diz: me colocaram como secretária, que ao mesmo tempo tinha que cozinhar, faxinar a catedral. Hoje confesso que não sei como conseguia dar conta de tudo. Óbvio que dormia por noite de 3 a 4 horas no máximo, pois também tinha que cuidar da casa que morava e do marido.
Ao final de contas, não podiam pagar a empregada. Mas a dona Esther tem. O Júlio tem. A Vivi tem. O Renato, a Cristiane tem. E alguns bispos também têm. Dependendo do bispo. Tem empregadas. Mas você, esposa de pastor, e quando tiver reunião no sítio, você que vai para a cozinha. Quando tiver reunião nos sítios, você vai para a cozinha. E já cantam aquela música para você, aquela música da escravizaura. Lê, 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 lê. O Macedo canta isso para as esposas. Que ele sabe que ele está escravizando as esposas. Ele sabe. Vou continuar lendo o e-mail. Com excesso de trabalho, comecei a ficar mal de saúde. Claro, sem dormir, comecei a ter problemas de cefaleia, distúrbio hormonais e outros problemas de saúde, chegando assim a tal chamada estafa física e emocional. E se você ficar doente e falar que está doente, ainda vão dizer que você está endemoniada, que você está perturbada. Quer ser esposa de pastor na IURD? Seja. Vai em frente. Você vai ver o que é bom. Você vai ver. Foi então que, na capital que eu estava, os médicos já não sabiam o que fazer comigo. Meu esposo então pediu que nos transferisse a São Paulo e assim lá ser tratada. A princípio não queriam e diziam que eu estava mal espiritualmente e que tínhamos que usar a fé, já que era isso que pregávamos ao povo. Mas o Macedo não fala isso para Viviane, que vive a poder de remédios, que já tentou o suicídio. Ele não fala isso para ela. Aliás, para as filhas, nunca vai faltar emprego. Se a Cristiane quiser ser escritora, ela vai ser. Se ela quiser ser diretora de uma novela, ela vai ser. O futuro deles, materialmente falando, já está garantido. Ela nunca vai estar desempregada, aliás, nunca vai precisar nem trabalhar. O que ela vai fazer é satisfazer os seus caprichos. Quero escrever um livro. Então vai ter alguém que escreve, ou ela vai copiar alguma coisa dos Estados Unidos e depois só vai assinar, só vai colocar o nome. Se ela quiser ser diretora de novelas na Record, ela vai ser. Então, é o que eu falei, se você ainda falar que está com problema de saúde, está se sentindo mal, você ainda vai ser chamada de endemoniada. Bom, decidimos ficar, porém meu estado foi piorando mais e mais. E um ano depois, mais uma vez, meu marido falou, desta vez envia um e-mail para o bispo responsável e em anexo laudos médicos explicando a minha atual situação. Com certeza ele viu que de não enviar-se a São Paulo poderia ter problemas e assim nos liberou. Então só assim que liberaram ela para ir para São Paulo se tratar.
Ao chegar lá em São Paulo, para mim, foi uma surpresa que, antes de passar pelos médicos, temos que passar por uma entrevista com o bispo responsável dos doentes. Na época era o Márcio Carotti. E logo com 3 psicólogos da clínica Moriá. Então, primeiro ela passou por uma entrevista com o Carotti, que é segundo os pastores, é um carrasco. É um carrasco. É um senhorzinho. É um senhorzinho. E depois por 3 psicólogos da clínica Moriá. Foram 3, 4 horas explicando tudo o que sentia. E já ali, tentam te convencer que você não tem nada. Então já tentam convencer a pessoa, não, você não tem nada, tal. Porém, eu e meu marido afirmávamos que não estava bem e batemos o pé que tínhamos que passar pelos médicos. Afinal de contas, estávamos pagando o plano de saúde Life e nunca antes havíamos usado e agora precisava. Porque esse plano de saúde da Life é da própria instituição. Se eu não me engano, o Jadson que é dono. E aí o que acontece? Eles cobram um absurdo por esse plano. Mas por quê? Porque eles colocam no salário do pastor esse valor, porque sabe que vai passar para o plano de saúde. Mas depois eles não querem que os pastores usem esse plano de saúde. Por quê? Porque o negócio é para dar lucro, não é para cuidar de gente, é para dar lucro. É para poder lavar o dinheiro, tirar o dinheiro da instituição, só que não pode tirar direto da instituição. Então o que faz? Coloca no salário do pastor, depois do salário do pastor vai para o plano de saúde. Compreende como é que funciona? É assim que funciona. Bom, vamos lá. Ok. Enfim, fui encaminhada para médicos que logo no primeiro especialista me disse que não tinha nada e que poderia voltar para onde eu tinha vindo. Me senti confusa e cheguei até a pensar que eu estava doida. Porém, um casal que saía também da clínica nos disse: tenha pulso firme, pois eles, médicos, são pagos para dar laudos falsos e assim não gastar o plano que pagamos. Então, você veja só como que funciona. Ela diz: achei um absurdo e pensei, que horror, aonde estou? Que lugar é este? Ser humano não vale nada. O que vale é o dinheiro. Não apenas nessa instituição. Eu falo dessa porque eu vivi, eu conheci. Mas veja a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde o Crivella entrou dizendo que ia cuidar das pessoas. Que cuidar das pessoas? Vamos lá. Porém, a cada ida à clínica Moriá, ouvíamos casos e mais casos assim. Pastores doentes e todo o exame saíam bem. Os que obedeciam voltavam aos seus estados e não demorava muito, faleciam. Quer dizer, deveria haver uma investigação sobre isso, né? Porque se os pastores pagam, se o dinheiro entra no salário do pastor, é o salário dele.
e sai para pagar um plano de saúde, ele tem direito de usar esse plano de saúde. E você, pastor, se passou por alguma situação dessa, ou teve algum familiar que passou por essa situação, você tem que denunciar, você tem que correr atrás. Bom, então os que obedeciam voltavam aos seus estados e não demorava muito, faleciam. Foi então que naquele momento decidimos ser mais fortes e firmes. Afinal, eu estava mal por excesso de trabalho físico, como por pressão psicológica. Após ver que na clínica Moriá todos os médicos diziam que eu não tinha nada, decidi buscar outros especialistas fora da clínica e realizavam outros exames. E os médicos assim confirmavam que eu estava à beira de um óbito, caso não me tratasse. Então o que ela fez? Ela não ficou só nos médicos ali não, da clínica Moriá, ela foi buscar outros. Até ali eu achava que tudo estava indo bem para mim, até que mais uma nova entrevista com os 3 psicólogos foi marcada. E nós indagamos o porquê tínhamos ido buscar outro médico fora e nos indagávamos, ou nos indagaram, por que tínhamos ido buscar outros médicos fora da clínica Moriá. Então me disseram, tudo é rastreado, onde você vai sabemos, assim que fique se tratando aqui na clínica, senão seu marido será prejudicado. Então quando ela foi outra clínica, ou seja, descobriram que ela tinha ido na outra clínica, com certeza porque ela deve ter ido, talvez usando um plano de saúde para ir em outra clínica. E aí eles tomaram conhecimento. E disseram para ela, se você não ficar se tratando aqui, o seu marido será prejudicado. Eles sabem que isso funciona bem. Nenhuma esposa deseja ser o motivo para seu marido ser prejudicado. Porém, eles não sabiam que naquela altura, 9 anos atrás, meu marido já estava cansado da obra e de não sair naquela época por causa da minha saúde. E em casa me falou, não temas, sua saúde em primeiro lugar, vamos continuar firme para você se tratar. Continuei indo a outros médicos e também na clínica, já que eles faziam questão, ou seja, eram 2 gastos do plano. Sendo assim, eu gastava por mês aquilo que pagávamos. Então, por isso que eles souberam que ela estava indo em outra clínica, porque ela estava usando o plano de saúde. Ao verem que não dávamos ouvido aos psicólogos ou a psicóloga, o Márcio Carote, marcou entrevista e direto foi direto ao assunto. Por que íamos em 2 médicos, dentro da clínica e fora? Meu marido então falou, não é estranho os exames da clínica, está tudo bem, sendo que minha esposa está doente, e os exames fora da clínica dá o diagnóstico de doença, porque o Márcio Carote indagou ela e o marido, por que vocês estão indo em 2 médicos, da clínica Moriá e o fora? Aí eles disseram, mas não é estranho, porque a gente vai no da clínica e o exame dá normal, mas a gente vai lá fora e o médico diz que eu estou com problema.
Não é só porque o médico está dizendo ou saiu no exame, não. Né? Ela estava sentindo mal. Ela estava sentindo mal. E concluiu: vim para tratar da minha esposa e não saio daqui de São Paulo sem que ela fique boa. Queira o senhor ou não. Caso se oponha, vamos buscar os nossos direitos. Ele, que é branco, o Carote, o Márcio Carote, que é branco, ficou vermelho de raiva. Deu um soco na mesa, porém disse: ok, mas seu ministério ficará amarrado. O seu ministério ficará amarrado. Esse Márcio Carote é o mesmo que consagrou a pinga. Lembra daquele, tem um vídeo, ele consagrando a pinga pro cara beber? Então, concluindo, ele disse: mas seu ministério ficará amarrado. Meu marido então respondeu: então que fique, pois agora o que importa é a saúde da minha mulher. Concluindo, ficamos mais uns meses, fiz tratamento que precisava, óbvio, que ficamos mal vistos pela liderança do Estado e do Bloco. Colocaram meu marido para trabalhar quase 24 horas na Catedral do Bloco, porém, já havíamos conversado com meus pais sobre o ocorrido e já tínhamos aonde morar após sair. Porque isso é importante, porque eles dizem para você se afastar do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Por quê? Justamente para você depois não ter para onde ir. Então, olha só, não tem estudo, não tem profissão, não tem dinheiro guardado, não tem amigos fora da instituição, desprezou o pai e a mãe. Para onde a pessoa vai? Mas esse é um sistema justamente para que a pessoa fique dependente da instituição. Então, terminei o tratamento. Depois de 2 anos em tratamento, fiquei bem da estafa, dos problemas de saúde, sendo assim, saímos da obra. Saímos sem uma moeda, ao contrário do que muita gente acha, né, bispo? Que todo pastor sai com o bolso cheio. Não nós. Meus pais nos acolheram. Ficamos 3 meses na dependência deles. Não despreze o seu pai e sua mãe. O seu pai não é o Bispo Macedo. Sua mãe não é a Iurde. Isso é mentira. Na primeira oportunidade que você não puder ser mais usado por eles, vão lhe dar um chute no traseiro. Vão lhe dar um chute no traseiro. Meu marido indo para balcão de emprego, até que Deus abriu uma porta de emprego, carteira registrada, para ganhar um salário mínimo, sim, porém livre da opressão universal. Minha mãe é cabeleireira, fui trabalhar com ela, e assim estamos reconstruindo nossa vida. Observação: esqueci de mencionar acima que até pastores é difícil de usar o Hospital Moriá. É mais para casos extremos. Na época eu falei, no hospital tem máquina para realizar tais exames. E me disseram, não pode ir lá, é só para gente grande. Então tive que ir no laboratório fora mesmo. Que é um relato de uma pessoa que esteve lá dentro como esposa de pastor. E ela ainda não conta tudo aqui, o que outras já passaram. Quando alguém me pergunta, você tem ódio? Você tem ódio?
Eu, como cristão, não poderia ter ódio. Eu, como cristão, não poderia ter mágoas. Mas, como cristão, eu posso e devo ter fome e sede de justiça. Posso e devo ter fome e sede de justiça. Quando é que essa sede vai passar? Não sei. Quando é que essa fome vai passar? Não sei. Só digo para você que até agora ela não passou. Nem a sede e nem a fome de justiça. Essa justiça que eu duvido muito que venha do homem, mas que certamente virá de Deus. Eu quero agradecer você que está acompanhando essa live. Normalmente fazemos uma live sempre mais curta do que essa, mas essa sede e fome de justiça me fizeram me estender um pouco mais. Por favor, você que está aí ao vivo, dê o seu like. É importante você dar o seu like. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Promova esse vídeo no seu canal, nas suas redes sociais. Promova o canal para que outras pessoas também elas tomem conhecimento desses vídeos, dessas verdades, não apenas dos meus vídeos, do meu canal, mas de todos aqueles que denunciam. Tem vários aí denunciando. Um forte abraço a todos vocês e as denúncias elas continuarão e cada vez mais forte. Depois desse vídeo, depois de assistir esse vídeo, ouvir esse relato, se você jovem quer ser esposa de pastor na Universal, seja, porque você não será mais uma inocente, você será uma conivente. E quem sabe, quando você abrir os seus olhos, o tempo já passou e você perdeu uma grande oportunidade na sua vida de ter uma profissão, de estudar, de casar, de ter filho, de ter um esposo. E você falar de Jesus para as pessoas, você não precisa de uma denominação que lhe escravize. Forte abraço a todos. Vamos em frente.